Olá, eu sou a Mariana Takahashi e a convite da Coloplast venho apresentar para vocês dois estudos de caso que foram apresentados no Case Report Challenge da Coloplast. Eu sou enfermeira, mestre em ciências, especialista em enfermagem dermatológica e esses casos tratam sobre o controle do exudato e do espaço morto para cicatrização, prevenção de infecção e tratamento de biofilme com o Biatain silicone. No primeiro caso que eu quero apresentar para vocês, nós tratamos um paciente que esteve em uma internação prolongada em nosso hospital, um homem de 41 anos, internado após o seu resgate pela família por drogadicção. Ele foi resgatado da área daqui de São Paulo, conhecida como Cracolândia, em estado clínico muito ruim, além de caquexia de uma desnutrição severa. Foi então levado até o nosso hospital e internado. Ele não relatava nenhuma dor naquele momento, porém, o seu estado clínico e estado nutricional, além da progressão do HIV, que estava em abandono de tratamento para a AIDS, eram preocupantes. Ele foi então hospitalizado, tratado, porém, durante a sua internação, que foi bastante prolongada, associada à condição clínica e à sua desnutrição, ele desenvolveu uma lesão por pressão estágio 4 em área sacral. A úlcera se desenvolveu, sim, decorrente a essa hospitalização e ao quadro clínico e nutricional desse paciente, e essa lesão apresentava como dimensões 70 milímetros de comprimento, 40 milímetros de largura e 10 milímetros de profundidade. Dimensões bastante significativas, com um estado clínico e nutricional que não ajudavam em nada na cicatrização, e foi nesse estágio que essa lesão chegou para o tratamento ambulatorial. Nós já havíamos acompanhado este paciente durante a sua internação, a equipe já havia solicitado a avaliação do grupo de prevenção e tratamento de feridas para a condução dessa lesão que se iniciou durante a internação, e neste momento de alta hospitalar, ele vem então para a continuidade do tratamento no nosso ambulatório. E aí, o que tornava esse caso desafiador, em especial para a nossa equipe? Em primeiro lugar, a dimensão da ferida. Uma ferida de grandes dimensões, num paciente que tinha uma mobilidade muito reduzida. Ele chegou para uma primeira avaliação no nosso ambulatório em maca, ele não conseguia sequer permanecer sentado, um estado nutricional muito ruim, ainda caquéxico. Então, condições que não facilitariam em nada essa cicatrização, porque ele não conseguia sequer ficar sentado, mudar de posição com muita facilidade, para evitar que houvesse sobrecarga no local onde justamente se desenvolveu a lesão por pressão. O segundo ponto que torna esse caso desafiador são os espaços mortos que essa ferida apresentava. Então, essa lesão já vinha sendo tratada desde a internação, usamos diversos tipos de coberturas que haviam disponíveis no hospital naquele momento, e os espaços mortos por essa ferida ter uma topografia do leito da ferida muito irregular, era realmente um desafio para nós conseguirmos conduzir essa cicatrização. E o terceiro ponto é o estado nutricional deste paciente. Ele se apresentou no ambulatório mesmo após a alta, ainda bastante emagrecido, numa condição bastante difícil, em que tudo que fosse feito com relação à alimentação desse paciente, a suplementação, serviria para reverter a condição nutricional que ele se apresentava. Portanto, não seria uma prioridade do seu organismo reverter esses nutrientes para a cicatrização da ferida. E aí nós fizemos então a avaliação da ferida neste ponto. Nesta foto que vocês estão vendo no slide, ele já havia sido tratado com diversas coberturas. Neste momento ele estava utilizando uma cobertura de hidrofibra com prata. E aí a nossa avaliação sobre essa lesão, então,
segue a seguir. No leito da ferida, o que nós encontrávamos era esfacelo e biofilme, então toda essa superfície amarelada que vocês conseguem enxergar nessa foto, tinha partes de esfacelo e a maior parte era biofilme. Então, ainda que nós estivéssemos utilizando uma cobertura com prata, que foi escolhida para manejo do exudato, o biofilme, sim, ele se formou, e isso tem uma razão muito simples. Esse paciente era um paciente colonizado, devido ao tempo de hospitalização, às más condições de imunidade desse paciente, ele, sim, acabou desenvolvendo um biofilme na sua ferida, e uma grande quantidade de exudato também nessa lesão. Pelas suas dimensões, pela localização que ela se encontrava, então nós tínhamos estes dois problemas a serem manejados. E quais eram os nossos objetivos de tratamento nessa situação que se apresentava o leito da ferida? Remover todos os tecidos inviáveis, bem como o biofilme, e para isso, sim, nós precisamos lançar mão de desbridamento instrumental para remover esse esfacelo e também para remover o biofilme. O consenso de manejo de biofilme, o consenso de manejo para limpeza de feridas, para manejo adequado do biofilme, ele diz que tem que ser feita a remoção do biofilme, a quebra do biofilme através de desbridamento instrumental, manejar esse exudato de forma adequada para que ele não ficasse em excesso no leito da lesão e dessa forma não houvesse maceração das margens da pele ao redor da ferida e também não facilitasse a proliferação de micro-organismos e nem a apoptose celular. Manejar a carga microbiana, é claro, era fundamental nessa situação, o manejo do biofilme e também de outras espécies de micro-organismos para que ele não viesse a desenvolver uma infecção, e também proteger o tecido de granulação, tecido viável, na verdade, que se apresentava abaixo dessa camada de biofilme e do esfacelo que era removido. Então, esses eram os nossos objetivos para essa lesão neste momento. Com relação às margens da ferida, o que se apresentava era maceração, como vocês podem ver nessa foto. As margens da ferida não apresentavam epibolia neste momento, porém apresentavam-se totalmente maceradas devido ao excesso de exudato e que a hidrofibra não estava dando conta de manejar esse excesso adequadamente. Apresentava, sim, descolamentos, então eu tinha na parte cefálica desta lesão, das margens dessa lesão, um descolamento de margens importante. E também a questão da viabilidade tecidual dessas margens para que elas conseguissem proliferar e migrar essas células para a contração dessa ferida. Por isso, o nosso objetivo com relação às margens dessa ferida era proteger essas margens e, portanto, o manejo do exudato era fundamental para que elas não continuassem sendo maceradas e, dessa forma, conseguissem se manter viáveis para que houvesse contração da ferida. E também tratar os espaços mortos que se apresentavam nas margens, pelo descolamento dessas margens, para que nós conseguíssemos, então, ganhar tecido de granulação, fazer com que esse leito subisse e assim conseguíssemos cicatrizar essa ferida. Com relação à pele-lesão, quais eram os achados na nossa avaliação? A pele se apresentava em partes macerada, então danificada devido ao excesso desse exudato, e em partes apresentava escoriações e desidratação, ressecamento dessa pele, devido ao excesso de manejo pelas trocas de curativos que tinham que ser realizadas pelo excesso de exudato. Então, as escoriações geradas pela remoção do adesivo, a desidratação dessa pele, pela falta de manejo adequado de hidratação, porque nós tínhamos que ter um adesivo associado para manter essa hidrofibra no local, eram problemas que precisavam ser manejados.
Portanto, os nossos objetivos com relação à área perilesão, essa pele perilesão, era então evitar a maceração, portanto, proteger essa pele do contato com o exudato da ferida, hidratar essa região para que essa pele se tornasse mais saudável, mais resistente e evitar que houvessem novas escoriações. Então, a escolha de um adesivo adequado que fosse atraumático na sua remoção era fundamental. E como é que progrediu, então, a cicatrização dessa ferida? A partir da decisão de mudança de cobertura nesta avaliação. A partir desse momento, então, com todas essas questões, esses problemas a serem tratados, nós decidimos mudar de cobertura e, a partir daí, foi elegida o Biotin Silicone para iniciar o tratamento dessa ferida a partir deste ponto. E nesse momento nós não tínhamos disponível no Brasil ainda o Biotin Silicone com prata. Então nós entramos com a versão Biotin Silicone sem nenhum antimicrobiano associado e sim, sabendo que nós tínhamos que lidar com um problema de biofilme e com a colonização desse paciente. No entanto, o Biotin apresentava características muito desejáveis nesse momento da avaliação que iam de encontro com os nossos objetivos, que era o controle do exudato, a absorção vertical e retenção desse exudato, preservando as margens e a pele perilesão dessa ferida, além do preenchimento da conformabilidade ao leito da ferida, que iria preencher esses espaços mortos, garantindo que o exudato não ficasse acumulado nessas irregularidades da ferida. E foi nisso que nós apostamos para associado à limpeza, ao desbridamento, quando ele vinha então ao ambulatório, nós tivéssemos o controle do biofilme e da carga microbiana por esses aspectos dessa cobertura. E assim, 14 dias após o início do uso do Biotin Silicone, esse foi o resultado. Não víamos mais consistentemente o biofilme presente no leito da ferida. Sim, continuamos manejando o biofilme a cada visita no nosso ambulatório, porque sabíamos que era importante, porque ele não voltasse a formar da forma que nós tínhamos no D0 de tratamento com Biotin Silicone. Uma contração importante dessa ferida, uma epitelização muito importante, e vocês conseguem visualizar a qualidade dessa cicatriz, isso muito relacionado à presença do silicone na cobertura Biotin. E após 75 dias, então, de tratamento com Biotin Silicone, esse foi o resultado final. Nós tínhamos apenas uma crosta melisérica central, que nós continuamos hidratando, protegemos por mais 1 ou 2 semanas, se não me engano, com o Biotin Silicone, apenas para evitar que essa crosta não fosse removida precocemente, e tivemos a cicatrização total, então, dessa lesão de forma bastante satisfatória e com uma cicatriz com um resultado bastante estético. Portanto, nós chegamos à conclusão que mesmo sem o uso de antimicrobianos tópicos associados, nós conseguimos um efetivo controle do exudato para que ele estivesse presente apenas na quantidade adequada para a cicatrização, mas não em excesso, de forma que viesse a conseguir danificar as margens dessa lesão, a área pós-lesão, e controlasse o aparecimento, a formação de novos biofilmes e a contaminação, a colonização dessa ferida, a conformabilidade dessa espuma, de forma que ela conseguisse preencher esses espaços mortos, e como vocês podem ver no B14 de tratamento, esse leito dessa lesão com uma topografia bastante regular, para que fosse possível a cicatrização, e a cobertura de silicone, para proteger toda essa área ao redor, para gerar um microambiente, um microclima bastante favorável à cicatrização e a remoção atraumática, o que preservou toda a pele ao redor da lesão. É importante chamar a atenção, quando eu apresentei esse caso no Coloplast Professional Challenge, me perguntaram qual era a superfície de apoio especializada que esse paciente estava utilizando neste momento,
E não, ele não utilizava nenhuma superfície de apoio especializada. Ele estava, após algo, sendo cuidado pela família, a família não tinha condição nenhuma de adquirir uma superfície de apoio especializada, então o que ele tinha era o colchão comum da cama, na qual ele estava dormindo, então, sendo acolhido na casa do irmão. Nós não tínhamos nenhuma outra superfície que ajudasse na diminuição dessa pressão, a não ser a cobertura Biotin silicone, que também apresenta essa indicação. E quais foram os pontos chaves, do meu ponto de vista, para que essa cicatrização lograsse êxito tão satisfatório e com um resultado, inclusive, estético tão satisfatório? O controle do exudato dessa cobertura, que faz uma absorção vertical, impede que esse exudato se acumule e fique em excesso nessa lesão e, principalmente, atinja a área ao redor da lesão. A conformabilidade da cobertura aos espaços mortos foi fundamental para que esses espaços fossem preenchidos, não acumulassem o exudato, gerando ali uma condição bastante favorável para que os micro-organismos se proliferassem, e em especial para que as células tivessem, então, o estímulo de contato, de vizinhança, e se proliferassem e conseguissem preencher esses espaços mortos, tornando essa superfície bastante regular. E a facilidade do manuseio da cobertura foi algo que foi fundamental para que nós conseguíssemos terminar a cicatrização. Isso porque ele vinha uma vez por semana ao nosso ambulatório para que nós fizéssemos o manejo de biofilme, a reavaliação semanal, mas quem fazia as trocas dessas coberturas era a família. Então, de forma que a família conseguisse aderir ao plano de tratamento proposto, a cobertura, a facilidade de manuseio, ser uma cobertura em peça única, somente um passo após a limpeza, foi algo que realmente foi fundamental para que essa família conseguisse manter o plano de tratamento e aderisse adequadamente a esse tratamento e nós conseguíssemos chegar à cicatrização final.